Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ali mais uma vez e hoje eu venho falar com vocês, gente, do Fundo Imobiliário CPTS-11, um fundo aí que era cotado aí a R$ 87, 80 e poucos reais, e teve um desdobramento, né, de base 10, e hoje cotando aí a casa dos R$ 8. Na data de hoje, ele estava cotado aí a R$ 8,72, né? Sofrendo essa desvalorização aqui, provavelmente por conta do desdobramento. Não sei dizer se essa desvalorização é por conta do desdobramento ou não, tá? Mas houve essa desvalorização aí, tá? Aqui a gente pode verificar a questão do preço. Ele custava a R$ 93 em média, mais ou menos, passou aí a custar R$ 8,62, tudo por conta desse desdobramento que aconteceu, tá? Tanto é que o site ainda não atualizou o valor dele. Na época, né, ele custava R$ 89,93, né? Com o desdobramento, começou a custar R$ 8,99, né? Para quem não sabe, é quando você tem uma cota e quando há esse desdobramento, você passa a ter 10 dela. Vamos supor, eu tinha uma cota aí do CPTS a 89, e a partir desse desdobramento eu passei a ter 10 cotas dele. Aqui, como vocês podem visualizar, ele não tem taxa de administração, a liquidez diária dele está muito alta, tá? De 10 milhões, tudo por conta desse desdobramento. Muita gente começou a adquirir ele justamente porque ele começou agora a ser um fundo de base 10, tá? Foi anunciado já aí, ainda não, não, desculpa, ainda não foi anunciado, né, o último pagamento dele já atualizado para 7 centavos, ó, com a data base de 13 de setembro e pagamento em 20/9. Ou seja, para quem adquirir ele ainda consegue receber os dividendos dele agora no mês de outubro, porque ainda não foi anunciada a data base dele. A gente pode visualizar aqui embaixo os rendimentos, né, dos últimos 5 anos, já atualizado pelo próprio site do Status Invest. Então, em 2019 aí ele pagou 89 centavos por cota, já em 2020 80 centavos, em 2021 R$ 1,21 por cota, já em 2022 a mesma coisa, e em 2023 até o momento está pagando aí dando 1,49 aí por cota até o momento. Que, como vocês podem observar aqui, ó, ele já atualizou, né, os dividendos, que no caso aqui o valor tinha sido distribuído de 89 centavos, passou a 8 centavos por cota. Ele é um fundo imobiliário da Capitania Seguros, né? É uma boa empresa, uma boa seguradora, administrado pela BTG Pactual, também uma ótima administradora. É um fundo de papel, porém ele tem um detalhe que eu vou mostrar para vocês mais para frente, diferente dos demais, diferente do caso do HCTR11. Aqui a gente pode visualizar o seu portfólio, né, os portfólios. Ele tem aqui imóveis comerciais, industriais, logísticos, lajes corporativas, fundos de desenvolvimento, shoppings, indefinido e misto. E aqui mais embaixo a gente pode ver aí como que está distribuído todo o seu portfólio aí no caso. Como eu falei para vocês, ele teve um desdobramento e aqui está, né, um dos fatos relevantes. Esse fato relevante ele foi divulgado na data de 4 de setembro, que aqui fala que aprovou, conforme ato administrador publicado nessa data, o desdobramento das cotas segundo a razão de 1 para 10. Ou seja, quem tinha uma cota passou a ter 10 e o seu dividendo foi dividido por 10. Ok? E aqui é a documentação, né, digamos assim, do reporte financeiro deles do mês, né? No caso, aqui eles falam que a Capitania é um fundo de investimento imobiliário constituído sob forma de condomínio fechado, com prazo determinado de duração. O objetivo do fundo, né, no caso,
O fundo tem o objetivo de proporcionar rentabilidade aos seus cotistas através da aquisição preponderantemente de ativos de origem imobiliária, conforme a política de investimento definida no capítulo 4 do regulamento. E aqui embaixo fala sobre a questão dos proventos, ok? Que deverá ser distribuído 95, como a gente já sabe, né, auferidos e apurados segundo o regime de caixa, com base no balanço semestral encerrado, né, em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. O resultado auferido em determinado período será distribuído aos cotistas mensalmente, sempre até o 15º dia útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos pelo fundo. Farão jus aos rendimentos desse parágrafo anterior os titulares de cotas de fundos inscritos até o 5º dia útil anterior, exclusivo à data de distribuição dos rendimentos. Ok? E aqui fala da movimentação da carteira deles. Eles fizeram uma compra aí de 9 milhões desse fundo TRXF20 via mercado automático, né? Que a gente sabe é o mercado da bolsa mesmo, através de corretoras normais, né? No caso, na própria bolsa, no balcão, compra de 5 milhões de BTGLG via mercado secundário, ou seja, ele comprou de um outro investidor específico, tá? Não foi diretamente no balcão. E aqui provavelmente ele deve ter adquirido aí um valor até mais baixo. E vendeu aí 7 milhões de HGLG, posição que surgiu na incorporação do fundo, né? GTLG 11. Aqui a gente verifica quais são as alocações dos ativos que eles têm, né? No caso, eu gostei muito desse CPTS, porque a alocação dele, a maioria das alocações dele é industrial, shopping, né, varejo 13%, comercial 5,3%, educacional, hospital. E aqui a gente consegue verificar melhor ainda. Lembra que eu falei da questão do CRI, que era o fundo de papel? Então, a questão diferente do CPTS 11, diferente do HCTR, do vídeo anterior, é que o CPTS 11 ele investe através do IPCA mais 6,62% e IPCA mais 7,14%. Ou seja, ele investe através da inflação mais essa porcentagem. Ele não está atrelado ao CRI, ao CDI, a taxa Selic. Ou seja, se a taxa Selic continuar caindo, esse fundo não sofrerá nenhuma consequência, não sofrerá nenhuma interferência com relação a isso. Aqui a gente pode visualizar mais aqui acima as diferenças, né? No caso aqui em fundos imobiliários ele tem 28,2 e aqui vem destrinchando o que é General Shopping, Grupo Mateus. Esses daqui no caso são os devedores dele, porque assim, gente, as pessoas ficam falando assim, mas o que é CRI? Certificado de Recebíveis Imobiliários. Isso causa muita dúvida nas pessoas, porque as pessoas veem, fundo de papel é em CRI ou em CRA, tá? É Certificado de Recebíveis Imobiliários, CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Todos eles é o mesmo fundamento. O que acontece? Tenho o meu fundo, né? E essas empresas em questão aqui, eles precisaram de dinheiro, tá? Ou os portfólios deles, o shopping precisou de dinheiro para poder fazer um aporte maior, fazer investimento e tudo mais. Só que eles não têm como pedir isso dos seus cotistas, dos seus locatários, entendeu? E eles vão através de um fundo, que no caso pode ser qualquer fundo, e perdem esse dinheiro. Vão receber menor valor, porém, aquele que empresta, no caso, o fundo que empresta esse dinheiro, ele adquire esses recebíveis imobiliários das empresas que o outro fundo tem, que no caso aqui são essas listadas aqui. Todas elas são devedoras para um outro fundo,
entendeu? E esse fundo emprestou esse dinheiro. Qual que é a garantia desse fundo receber esse dinheiro? Os aluguéis dessas empresas que aqui estão. Então, por isso que fundo de papel com CRI ou CRA, ele paga um dividendo maior, porque ele tem um risco maior, entendeu? Justamente porque quando se empresta o dinheiro, você não está recebendo daquele propriamente dito, mas em sim daquele de terceiro. Você tem esse papel, esse CRI, como garantia de recebimento. O problema é que aquele detentor desse papel, aquele que está atrelado, no caso, uma dessas empresas, se tiver algum problema, quem vai sofrer aí, no caso, é o fundo imobiliário, tá? Mas no caso do CPTS 11, pelo que a gente pode verificar aqui, ele é bastante distribuído. Então, se porventura de uma dessas empresas aqui acontecer de dar um calote aí, de se tornar inadimplente, ele não vai surtir muito, não vai sentir muito efeito por conta que ele é bastante distribuído. A menos que mais de 5, 6 aqui dê problema ao mesmo tempo, o que é muito difícil, entendeu? Então a distribuição do CPTS 11 me chamou muita atenção. Eu até então não tinha analisado esse FII, eu estava com interesse de olhar ele, eu estou de fato querendo adquirir esse CPTS em troca de um outro que eu estou querendo me desfazer, por conta que eu verifiquei no CPTS 11 mais segurança e também por conta que com a Selic caindo, os CRIs, né, os fundos imobiliários de papel atrelados à taxa Selic, vão pagar menor dividendos. No caso do CPTR, ele não vai sentir nenhum efeito, já que a margem dele é o IPCA mais 7, mais 6%, conforme está descrito aqui. É algo que eu vou pensar para esse mês, se eu adquiro. Estou de fato pensando em adquirir ele e fazer a troca. Tá? Só não defini ainda qual outro fundo de papel que eu tenho para estar fazendo essa troca, mas provavelmente eu vou adquirir esse CPTS 11, mesmo porque ele ainda está abaixo de R$ 9,00. É 8,72, então ele está abaixo de R$ 9,00. Tem muitos de papel que não tem a segurança, não passa a segurança que ele está passando no momento e está mais caro. Então compensa bastante. Se você aí está interessado em um fundo de base 10, tá? Lembrando que não é recomendação, mas é só uma dica, né? Um norte para você tomar uma decisão. Aí tire você as suas decisões e verifica se é viável ou não. Mas o CPTS, para mim, seria um bom fundo de início, tá? De base 10. E vindo aqui embaixo, a gente pode verificar aqui, né? Aqui é o resumo da carteira que ele tem. Ele tem aqui shopping, varejo, comercial, educacional, hospital, residencial, né? Isso é a carteira de crédito que ele tem, somando aí 70%, quase 71%, e os seus indicadores aqui. Aqui, carteira de crédito. Aqui é bom vocês visualizarem que está vendo aqui, ó, todas as carteiras de crédito do CPTS é tudo através da inflação. E aqui você consegue IPCA mais 5,93, IPCA mais 8,50, tá vendo? Então é a inflação mais essa porcentagem. Então ele se torna muito convidativo para se ter na carteira. E diferente de alguns outros por aí. E aqui a gente consegue visualizar tudo completo, tá? Aqui, ele tem aqui um CDI, ó, tem um CDI e um IGP. Mas se você prestar atenção, a maior parte, aí, praticamente 99%, salvo engano, é tudo IPCA+. Ou seja, ele não vai surtir efeito negativo com a taxa, com a queda da taxa Selic. Tá? Esse é um relatório bastante completo, gente, que eu aconselho vocês, se vocês tiverem a oportunidade de ler. Tá? Ainda mais você que está interessado nesse fundo imobiliário. E aqui, ó, uma coisa bastante interessante nesse fundo, tá? É que aqui você consegue visualizar quem são os devedores do CPTR 11. E aqui você consegue analisar um por um, tá? A melhor coisa de um fundo imobiliário, no vídeo passado eu falei com relação ao HCTR, que ele teve esses problemas aí, mas um dos analistas que não quiseram se identificar citou falta de transparência, tá?
e isso impacta demais. Mas com relação à transparência desse fundo, eu me senti bem à vontade e o relatório deles é impressionante. Eu gostei muito, bastante revelador, tá? Você conhecer quais são os seus devedores, porque a partir do momento que você adquire uma cota, essas empresas aqui relacionadas são os seus devedores. Então, aqui ele cita, ele diz, discrimina um por um de quem são. Gente, é um fundo de base 10. Eu vou ver se eu faço aí uma playlist só de fundos base 10, porque ultimamente com a redução da taxa Selic, muitos fundos imobiliários estão se valorizando, tá? E esses fundos que se valorizam ficam aí acima de 100. E querendo ou não, gente, para gente que é assalariado, fica quase que inviável ficar investindo mais em um ativo só de 100, 160, tá? E o fundo de base 10 eles trazem boa rentabilidade, 7, 8 centavos, 9 centavos, mas quanto mais você tiver, maior vai ser a sua rentabilidade, cabendo ali dentro do seu orçamento. Então esse é o CPTS 11, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço a vocês, por favor, que se inscrevam no canal, né? Compartilhe esse vídeo, clique aí no botão de curtir se gostaram, tá? Não se esqueçam de estudar bem o fundo que interessa a vocês, mas eu quis trazer esse fundo porque é um fundo que eu estou interessado e eu acredito que vai ser um fundo bem relevante daqui para frente na minha carteira. O que vocês acham? Dizem aí se vocês já têm o CPTS, o que vocês acham desse fundo, se ele teve boa rentabilidade para vocês. Se você tiver interessado também estude mais a fundo. Mas esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo, galera. Não se esqueça, investe aí. Falou!